Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós chegamos ao último capítulo da série de Levítico, uma série espetacular, né? A série conhecida como a série das instruções. Deus dá uma série de instruções, né, a Moisés, a Arão e aos seus filhos, que são os sacerdotes supremos, né? São aqueles que vão fazer um meio campo ali entre Deus e o povo. E hoje nós vamos falar desse capítulo de Levítico 27, tá? Último capítulo dessa série, como eu disse, é o capítulo da entrega voluntária. Porque depois de todas as orientações que Deus dá, ele dá uma ordem, né? Dá uma instrução que ele diz assim, pense bem no que você vai pedir. Porque se você pedir e eu te atender, e no meio do caminho você desistir, ou você depois esquecer que me prometeu, eu vou cobrar você. E vou cobrar com juros. É isso mesmo. Bom, antes de a gente começar o contexto do capítulo, eu vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque aí você fica sabendo de todos os vídeos que nós fazemos diariamente, né? Você vai ser avisado aí diariamente. Comente, compartilhe com um amigo. Deixe o seu comentário para que seu comentário também seja repercutido aqui, a gente possa conversar, bater papo, aprofundar com relação a que você comentou. O seu comentário inteligente ele é muito bem-vindo. E deixe o seu like, porque o seu like leva essa mensagem, esse vídeo para mais pessoas. E a nossa intenção, como você sabe, é incentivar que mais pessoas também leiam a Bíblia e principalmente procurem viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Beleza, pessoal? Vamos lá então para o contexto desse capítulo 27, Levítico, último capítulo dessa série. O que acontece? Você observou que nos capítulos anteriores, Deus ele orienta desde higiene até um pecado que pode ser capital, né? Você pode perder a sua vida com isso. Vocês viram nos capítulos anteriores. Se você não viu, eu aconselho que você vá lá na série Levítico aqui no canal e pode acompanhar aí todos os capítulos. Você vai gostar bastante, os capítulos ficaram muito legais, muito bacanas. O que acontece então? Nesse capítulo aqui, Deus está orientando a Moisés e Arão com relação à entrega. Tá? O que acontece, pessoal? Naquela época era comum, quando você tinha um desejo atendido, né? Você orava para Deus, pedia alguma coisa, por exemplo, você conseguiu comprar uma casa, um exemplo, você conseguiu arrumar um emprego, e Deus ele te atendia, era comum que você oferecesse alguma coisa, um campo, né, um terreno, uma casa, um animal, um filho, você oferecia para Deus. E o que Deus falava? Olha, pensa bem no que você está oferecendo, porque se você não me oferecer isso de coração, e depois você se arrepender, ou até você virar as costas para isso que você me pediu e que eu te atendi, eu vou cobrar você isso daí, e isso vai ter um percentual, que eu posso dizer, popularmente falando, de juros. Era acrescido um percentual naquilo que acontecia. Por exemplo, eu fui lá, ofereci um animal a Deus. Poxa, eu estou orando ao Senhor, eu estou precisando melhorar de uma dor no pé. Estou dando um exemplo bem corriqueiro, tá, pessoal? Mas era assim que acontecia. E aí Deus atende você melhora. Aí você vai e esquece, não vou dar animal nenhum não. Até porque a oferta você havia prometido lá ao sacerdote. O sacerdote, como você sabe, era no meio campo ali, ele que recebia, que administrava aquilo tudo. Você vai oferecer, aí depois você não, você seria cobrado. E a cobrança, ela viria sim com juros. Beleza, pessoal? Essa reflexão que eu trouxe desse capítulo, pessoal, é um capítulo espetacular, é um capítulo, como eu disse, ele orienta desde higiene, né? Desde como se limpar, desde como não se limpar, desde como se conservar com a sua asepsia em dia, até a questão lá do pecado capital, né? Que pode tirar a tua vida. A gente viu aí nos capítulos anteriores. É um capítulo, ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele é muito didático e muito específico, né? Por que eu estou dizendo que ele é específico? Ele é abrangente porque ele atinge uma diversidade muito grande de assuntos, mas ele é muito específico porque você pode observar que é sempre assim. Olha,
eu vou te entregar tudo que eu puder para você, com todo carinho, é Deus falando, eu vou te entregar tudo. Tudo que eu puder eu vou te entregar de todo o meu coração. Mas eu preciso que você queira receber também de todo o seu coração. De não seja falsidade, não seja da boca para fora. Porque você receber uma bênção de Deus implica em você obedecer àquilo que Ele estabelece. A gente conversou sobre isso aqui ontem, né? Você pede a bênção, você obedece, tá, aquilo que Ele estabelece, e ainda assim, se você errar e se arrepender de coração, você será sim punido, você terá a sua punição, porém Deus não vai virar as costas para você. Veja, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. E aí eu faço analogia de novo com relação ao pai, né? Quando você faz alguma coisa para os seus filhos, eu estou falando na sua grande maioria, né, pessoal? Eu acredito que tenha um ou outro que seja diferente, mas eu vou falar de mim, vou falar na sua maioria. Quando você faz uma coisa para o seu filho, você faz de coração, você não está preocupado, né? Quando você paga um curso, você paga um colégio, quando você dá uma orientação, você dá uma roupa, você dá um tênis, você dá um conselho, você não está preocupado se ele vai devolver aquilo para você, se ele vai... Não, você quer que ele seja, que ele aproveite aquilo da melhor maneira possível. Na verdade, eu até me expressei errado. Não é que você não vai esperar. Às vezes a gente espera sim, mas não é correto. O correto é você fazer de coração, sem esperar retorno. Porque senão fica parecendo uma troca. Ah, não, eu só vou fazer porque ele vai fazer de volta isso aqui para mim. Não é isso. Não é isso. Quando você fica esperando, né, você compara, você fica esperando que a reação de quem recebeu será a mesma reação sua que está entregando, você pode ter grandes decepções. E essas decepções podem ser causadas por você mesmo. Porque, por exemplo, às vezes você faz uma coisa para o seu filho, você espera dele uma reação, você quer dele uma reação, ele não tem a reação que você quer, mas ele tem sim uma reação honrada, uma reação honrosa. Só que ele não se sentiu na obrigação de repente ter que se ajoelhar aos seus pés, beijar as suas mãos. Não é por aí, né, pessoal? Não é você colocar também, né, não é porque eu, por exemplo, faço melhor para o meu filho, porque eu abro mão de alguma coisa ou outra para o meu filho, para os meus filhos, você também aí, que aí tem que pegar você no colo e colocar você do lado do trono de Deus e você falar que você também é santo. Não é por aí. Por quê? Porque a glória é do Senhor. Todas as glórias são ao Senhor. Você é apenas o administrador, você está administrando esse corpo aqui, você administra essa roupa. Hoje eu estou aqui administrando essa casa, tem um carro que eu administro a minha saúde. E é claro que você faz o melhor possível por isso tudo que você está fazendo. Você deve fazer o melhor possível. Mas você não deve se sentir dono e nem autossuficiente. Ah, eu faço, eu fiz, como também já conversamos aqui em capítulos anteriores. Contei até um caso de uma situação que aconteceu comigo no trabalho. Nós precisamos entender que quem nos capacita é o Senhor. E nós temos sim um papel muito importante, que é o papel de administrador e de execução daquilo que Ele nos capacita. Então, essa entrega ela precisa ser voluntária. Nós precisamos fazer isso de coração. Né? Que eu estou falando, eu faço pelo meu filho, faço de coração. Quando eu faço o meu trabalho, eu executo o meu trabalho, é evidente, é lógico que o meu trabalho eu faço porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas quando eu estou lá fazendo o meu trabalho, eu procuro fazer o meu melhor possível, como se fosse a minha mãe que eu estivesse transportando, como se fosse o meu filho, como se fosse a minha irmã, como se fosse um amigo meu. Eu não entendo que eu tenha que tratar mal uma pessoa do meu carro com indiferença ou talvez com truculência, só porque aquela pessoa está ali e não é nada para mim. Pelo contrário. Até porque, por intermédio daquela pessoa ter feito aquela viagem, é que eu ganhei algum dinheiro e o acúmulo desse valor que eu ganhei paga minhas contas. Então, veja, Deus me capacita para que eu possa executar um trabalho e eu procuro honrar essa capacidade que Ele me deu com a minha obediência a Ele. Acho que ficou bem claro, né? Você trabalha, às vezes, eu já fiz isso também, tá, pessoal? E me arrependo, tá? E depois eu procurei aconselhar mais jovens a não fazer. É você desdenhar o seu trabalho. Ah, esse trabalho aqui não vale nada, eu ganho muito pouco. Gente,
você tem todas as condições de mudar de trabalho. Mude de trabalho, procure melhorar a sua capacidade intelectual para que você melhore de trabalho, consequentemente você concorra a um melhor salário, ou melhores condições de trabalho. Não quer dizer que eu concorde com as condições de alguns trabalhos, claro que eu discordo, acho que está errado sim, mas a gente precisa parar de colocar a culpa no outro. A culpa é nossa, nós é que temos a condição de chegar, não quero mais trabalhar aqui, mas isso não nos dá o direito de desmerecer aquele trabalho, de dizer que não vale nada, porque aquele trabalho por algum momento ele nos sustentou, então foi parte importante da nossa vida. Aquele trabalho fez com que a gente quisesse mudar. Às vezes a melhora que você está hoje foi por intermédio daquele trabalho que você não gostou, que você estava insatisfeito, que fez você se mexer, fez você se mexer de querer estudar, querer aprender outra coisa, para hoje você estar numa situação melhor. Beleza? Então, eu acredito que o capítulo foi extremamente elucidativo com relação à questão da entrega. Procure entregar de coração, procure não prometer a Deus, principalmente a Deus, coisas que você não tem certeza se você vai cumprir. Só para finalizar esse capítulo, um caso que eu presenciei, né, que foi um depoimento que eu tive dentro do carro de uma senhora. Ela ficou viúva e ela pedia muito a Deus. Ela me disse, pedia muito a Deus: poxa, eu quero arrumar outra pessoa, não quero ficar sozinha, não quero arrumar outra pessoa. Insistia muito nisso, né? E ela arrumou um companheiro, e esse companheiro ele bebia um pouquinho demais. Ela falou que passou algumas situações constrangedoras com ele. Vou resumir, tá, pessoal, bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Ele teve um AVC, ficou praticamente vegetando na cama. Ela ainda ficou por mais, parece, 5 anos quase, tá? Acho que é isso, 5 anos com ele, cuidando dele. Ou seja, ela perdeu toda aquela liberdade que ela tinha. Ela falou que ela viajava, ela saía, ela passeava com amigos. Ela não pôde mais fazer isso porque não tinha ninguém que pudesse cuidar. Então ela cuidava dele. E ela disse que se arrependeu e falou com Deus: poxa, eu me arrependi, eu pedi tanto. Ou seja, cuidado com aquilo que a gente pede, né, pessoal? Porque às vezes a gente pede, insiste muito numa coisa que não é o melhor pra gente. E aí Deus, ok, você quer isso, eu vou te dar isso daí, pra você experimentar se é isso mesmo. Ou seja, ele não está te punindo, ele está te mostrando, ele está te ensinando que aquela prática ali não vai ser legal, que não é aquilo que é melhor para você. Vou procurar agir com naturalidade, entregar os planos, nossos planos, na mão de Deus e saber lidar com aquilo que Ele nos dá. Eu acho que essa é a questão, né? Você ter a habilidade, você termos a habilidade de lidar com aquilo que Deus nos proporciona. Não quer dizer que nós devemos ficar sentados no meio-fio esperando cair do céu, não é isso. É a gente pedir, fazer a nossa parte, né, de executar, de trabalhar, de procurar melhorar, cuidar bem da gente, mas entender que algumas coisas não são interessantes, que a gente fica insistindo, porque normalmente isso não acaba bem. Isso acaba em frustração, sabe? Em ansiedade, e não é legal. Então procure ser voluntário, entregue de forma voluntária, entregue a sua fé, entregue o seu coração, entregue a sua vida de forma voluntária a Deus, e receba também dele de forma voluntária, de forma de coração aberto, de forma amorosa, aquilo que ele te entrega. E procure servir as pessoas de forma voluntária, de forma amorosa. Vamos procurar servir, vamos procurar dividir um pouco das coisas que a gente sabe. Às vezes é uma palavra, às vezes é, sim, R$1 no sinal, numa bala. Às vezes é um acolhimento, né, de receber, de aconselhar bem uma pessoa que precisa de uma palavra. Eu acho que é isso, pessoal. Eu entendo que seja isso. Gostaria que você deixasse o seu comentário aí, né, do que você achou. Se é por aí mesmo, se você entendeu de uma outra forma. Eu acredito que vai ser muito bem recebido o seu comentário. E chegando ao final dessa série, eu convido você a partir de amanhã para que nós iniciemos um novo capítulo aí da Bíblia, né, uma nova série. E quero pedir a você que ficou até aqui, por favor, que se inscreva no canal. Não deixe de sair do vídeo sem se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa por favor o sino de notificações, porque assim você recebe a notificação dos vídeos diários que nós fazemos, né? Então você já fica sabendo do qual é o assunto daquele vídeo anteriormente, antecipadamente, perdão.
Deixe o seu like espalha essa mensagem para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube acaba entregando para mais pessoas essa mensagem. E compartilhe, por favor, com um amigo, com uma amiga que você entenda que também seja interessante receber essa mensagem. Nós, se Deus quiser, vamos continuar aqui a ler um capítulo da Bíblia por dia, tá? Refletir esse capítulo e principalmente procurar viver de acordo com os ensinamentos que a Bíblia nos dá. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a todos.